Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos recebendo com muito amor e carinho, saudando. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos começar a segunda-feira com chave de ouro. Não por minha causa, não, mas porque vocês estão aqui. Estamos todos juntos aqui no Joana de Ângeles, refletindo, convivendo, respirando essa vibração de paz, de amor. Nós vamos hoje falar sobre o capítulo 18,
do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. É uma expressão emblemática que a gente repete não poucas vezes, mas de uma profundidade que nem sempre nós alcançamos. Aliás, como todo o Evangelho de Jesus, uma obra, eu não sei se seria exagerado dizer uma obra eterna. Eterna é uma expressão muito complicada. Mas uma obra que, sem dúvida nenhuma, ainda vai demorar alguns milênios para ser assimilada. E não vai ser muito difícil entender. Vocês podem até estar pensando, pô, mas o Sardano exagerou um pouquinho. Não. Ao longo desse pequeno espaço de tempo aqui, nós vamos perceber que eu não exagerei nem um pouquinho, muito pelo contrário, o caminho que nós temos pela frente ainda é muito mais longo. Essa parábola diz respeito, metaforicamente, a uma festa de núpcias, a um casamento, que um senhor ia lá casar a sua filha e precisava então que seus emissários fossem chamar os convidados. Partiram então os emissários para chamar os convidados para o casamento, para as bodas, para as núpcias. E os convidados não só se recusaram a ir, não só não compareceram, como bateram, espancaram, até mataram os emissários do rei. Então ele, indignado, mandou que se convidasse todas as pessoas que fossem encontradas à frente. Olha, chama o povão todo aí para a festa. Já tinha contratado buffet, essas coisas todas, né? Então, chama todo mundo para a festa para não perder a festa. Aí, foi todo aquele povo lá para a festa. E o senhor, quando chegou, viu que tinha um monte de gente, mas várias pessoas sem as vestes nupciais. Tradição da época, quero crer, um terninho, uma gravata, alguma coisa assim. Mandou então pegar aquelas pessoas e atirar ao fogo, né? Punir aquelas pessoas. E aí vem a frase final. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. E aí vem a explicação. Jesus falou por parábolas justamente para que essas lições ficassem, para que a nossa maturidade fosse interpretando. O que quer dizer isso aí? Então, o Senhor, Deus, mandou os seus emissários, os profetas, o principal deles, o Cristo, para chamar as pessoas. O primeiro povo escolhido, escolhido entre aspas, o povo hebreu, mas não um escolhido no sentido privilegiado. Mas foi a primeira nação monoteísta, o primeiro povo monoteísta. Então, era um território, um terreno fértil, digamos assim, para semear as novas ideias, sair daquele politeísmo, daqueles deuses antropomórficos e começar, então, uma relação como nós temos hoje com Deus. Então, foram esses primeiros chamados. E a história mostra que não atenderam aos chamados. Depois, expandiu, então, o chamamento para o mundo todo. A doutrina cristã se espalhou. Mas as pessoas vieram? Não vieram uns ou outros, mas sempre faltando alguma coisa, as tais vestes nupciais. Faltando o conteúdo. Faltando o conteúdo. E aí vem, vamos dizer, uma expressão um pouco mais dura, tal, foram atirados ao fogo, tal. Nós sabemos que nada disso existe. Nós sabemos que nada disso existe. Mas, para ficar gravado na nossa mente, essa relação de ser chamado e não ser escolhido. Esse capítulo tem lá os seus subitens que vão, vamos dizer assim, dissecando essa ideia. Um deles, por exemplo, a porta estreita. Complementa isso aí. Então, porque muitos são chamados, só poucos escolhidos. É um funil, é um filtro, é uma porta estreita. Quando nós vamos fazer um projeto de bombeiro, por exemplo, um ambiente como esse, tem que ter portas largas de saída, para sair todo mundo. Uma porta estreita filtra, não é todo mundo que sai. No nosso caso aqui, não é todo mundo que entra. Qual é o caráter dessa porta estreita? Esse que é o principal entendimento, digamos assim, o pulo do gato. Porque muitos chamados e poucos escolhidos. Essa é a dificuldade, aquilo que eu falei no começo. O distanciamento da lição do Cristo para a nossa realidade. E vamos começar a fazer conta. O Evangelho tem 2000 anos.
Então isso foi dito há 2000 anos. E hoje nós estamos ainda com muita dificuldade de sermos esses escolhidos, por várias posturas, por vários comportamentos. E eu abro aqui um parênteses para analisar um caso concreto que tem a ver com isso. Quero crer que boa parte esteja, vamos dizer assim, por dentro, mas quem não tiver, eu em poucas palavras vou narrar. Uma matéria que foi veiculada na televisão, no Fantástico, eu não sei agora, acho que foi a semana passada, com o médico Drauzio Varella. Ele tem um trabalho longo aí nas penitenciárias, começou lá com o Carandiru, depois com as penitenciárias femininas, e é um trabalho sobre presos transexuais, presas transexuais. E focou em uma pessoa de nome Suzy, um travesti transexual de nome Suzy, falando lá que estava abandonada, fazia não sei quantos anos que não recebia uma visita, acho que 8 anos, e gerou então uma comoção, as pessoas, puxa vida, tadinho. Aí começaram pessoas a escreverem cartas, né, se solidarizar com a Suzy. Puxa vida, né, 8 anos não recebe uma visita. Então, não vou dizer que virou um fã-clube, mas várias pessoas começaram a escrever carta para a Suzy e tal, tipo se solidarizando. Olha, eu quero me solidarizar, gostaria de mandar uma carta para você, me corresponder com você, para tentar aplacar aquela solidão daquela criatura no cárcere há 8 anos sem receber uma ajuda. Mas aí o que fizemos nós, os convidados para o casamento da filha do Senhor? Fomos pesquisar a vida da Suzy. A Suzy matou, estuprou um menino de 9 anos. Foi tudo por terra. O Drauzio Varella está sendo espinafrado nas redes sociais. Eu vi hoje uma enquetezinha, essas enquetes de internet, com aproximadamente 2.000 e poucos, assim, 2.000 e poucas opiniões. Então, estava lá, Dr. Drauzio Varella, errou ou acertou? 1990 alguma coisa, errou. Meia dúzia, acertou. Essa é a distância do ensinamento do Cristo e da nossa realidade. Aí algumas pessoas poderiam perguntar, como estão perguntando nas redes sociais, e se fosse um filho seu? Por isso que é difícil. Por isso que eu falei que faz 2000 anos que o Cristo deu essa lição, trouxe essa lição, e bota 2000 anos para frente. Até a gente chegar ao ponto de olhar para a cara da Suzy e de outras tantas Suzys que estão por aí, olhar para o próprio espelho, que nós temos um pouco de Suzy, sem dúvida nenhuma, e falar, você é meu irmão. Difícil, né? Difícil. O Evangelho tem lá no capítulo 8, um itemzinho também, caridade para com os criminosos. Como? Caridade para com os criminosos. Nossos irmãos, ou não? Foram criados por quem? São filhos de quem? Se não de Deus, o mesmo Deus que nos gerou. Esse é o delay, a defasagem, essa é a distância. Por isso, a expressão clássica, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. A nossa luta, a nossa tarefa é justamente diminuir esse caminho. Agora não vai ser de uma hora para outra. É treino. O treino começa com a mente, com a postura mental. Crer naquilo que eu falo. Peraí, quem está errado? Eu ou o Cristo? A gente pode achar uma aberração, mas isso é uma aberração. Onde já se viu isso? Caridade para com os criminosos. Quem foi lá abraçar a mãe do menino? Quem foi lá abraçar a família? Alguém se preocupou com a família do menino? Tudo bem. Está justificado o sentimento de qualquer pessoa. Não é uma crítica necessariamente a ninguém. É uma constatação. Nós ainda somos assim. O Evangelho divide pedagogicamente a civilização humana em 3 etapas: instinto, sensações e sentimento. Nós estamos saindo do padrão instintivo. Então ainda é muito instintivo da nossa parte esse tipo de reação. Não, matou, tem que morrer. Onde já se viu isso? E a vítima, isso e aquilo. Agora, é um exercício que nós precisamos fazer, uma vez acreditando
uma vez incorporando, aceitando a lição do Cristo. Porque não adianta, eu falei, eu sou cristão. Essas pessoas todas são cristãs. Tem religião. Pega lá essa enquetezinha de 2000, que pode se estender proporcionalmente ao resto do país, ao planeta, quiçá. Todo mundo tem religião. Mas esse ensinamento do Cristo, o que faz? O que acontece com ele? Entra por uma orelha, sai pela outra. É a estranha moral, às vezes, como comenta o Evangelho. Se derem um tapa na sua face direita, oferece à esquerda. Pô, mas peraí, pô. Pô, mas nem abaixar eu não posso, né? Oferece a outra. Né? É difícil. É difícil, mas o que é? É meta. É meta. Não é um espelho. Não é o que nós somos hoje. O que não pode é bater no peito e justificar. Ah, não, comigo, aqui do jeito que bateu, leva. Vocês já devem ter ouvido a expressão, já devem até ter falado. Cansei de ser bonzinho. Eu nunca ouvi falar, nesses meus 61 anos de vida, embora não pareça. Eu não sei por que o pessoal dá risada. Eu nunca ouvi uma pessoa falar, cansei de ser malzinho, agora eu quero ser bom. Não, cansei de ser bonzinho. Por que cansa de ser bonzinho? Cansa, realmente cansa, dá trabalho. Por isso o Cristo falou mais adiante, no mesmo capítulo, da porta estreita. O que é a porta estreita? É essa. Não é física. Não é uma porta que você vai sair todo esfolado. Tem gente que acha que é dor física. Aí vai de joelho daqui a Santarém e volta. Você volta toda arrebentada achando que vai para o céu. Chegar tudo estrupiado fisicamente. Fisicamente. Não é essa a porta estreita. A porta estreita é o esforço do domínio, do controle, da superação, das más tendências, das más inclinações, do instinto, do animal que existe dentro de todos nós. Então nós estamos caminhando com corpos dentro de uma sociedade, vamos dizer assim, envolvidos em padrões trazidos dos antepassados, né? Padrões antropo-socio-psicológicos, mas que precisam encontrar o componente espiritual para superar isso tudo. O espírito precisa se sobrepujar a isso. O espírito somos nós. O espírito não vem de fora ao meu espírito, então é meu corpo e ele aqui fica. E eu preciso parar de atender às necessidades, aos anseios, aos apelos do corpo, que é o que nós fazemos. Que é o que nós fazemos o tempo todo. O tempo todo. Numa postura muito cômoda de igualar, porque é mais fácil. Por isso que o Cristo disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque tem que pegar uma espada na mão e lutar contra tudo e contra todos. Entra no Facebook e começa a elogiar o Drauzio Varela para vocês verem a pancada que começa. Ah, então eu não quero polemizar. Tá bom, fica quieto. Se não quiser ser crucificado, o Cristo polemizou, foi crucificado. Então, nós não precisamos necessariamente, não estou pregando que todo mundo aqui sai agora batendo boca no Facebook, nada disso. Mas é entender a importância de polemizar com a nossa postura. Não é no gogó. É com a nossa postura. Como o mesmo capítulo mais adiante tem lá um outro subitem. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, não é da boca para fora. É a vivência prática. Agora, é fácil? Não. Já citei alguns argumentos. Se fosse um filho seu, eu quero ver se for. Tá. Agora, vamos exercitar. E começa como? Começa na mente. O poder da mente é muito grande sobre a nossa postura, o nosso comportamento, porque a mente é o espírito. A mente somos nós. Então, se nós começarmos a ler, a entender, por isso que nós espíritas falamos, uma das principais bandeiras do espiritismo, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque a gente vai se convencendo, vai lendo, vai se convencendo. Puxa, é mesmo. Puxa, eu preciso. Tá? Leia lá uma lição, um exemplo. Leia lá a vida de Francisco de Assis, de São Vicente de Paulo. Essas pessoas foram o quê? Doidos? Eles erraram? Não, eles são as nossas referências, são os nossos exemplos. Joana de Ângeles, Chico Xavier, Divaldo Franco. Pessoas que às vezes estão do nosso lado, que a gente admira. Ah, eu admiro tanto fulano. Pô, acompanha, segue, imita. E não adianta nada admirar a distância. Ah, um admiro ele lá, eu cá. Né? Ah, eu sou cristão, tá? Mas o que você faz para se aproximar do Cristo? Está aqui um exemplo. Está aqui um exemplo.
Hoje em dia, com as redes sociais, está todo mundo se odiando de uma forma muito mais fácil. Antes dava mais trabalho odiar. Agora com o Facebook é mais fácil. Você dá umas clicadas lá, já sai odiando e compartilha, né? Compartilha com todo mundo. Tem que pensar nisso, é um obsessorzinho de bolso. E o dedo não vai lá sozinho. Você pode achar que está seguro atrás de uma tela de computador, atrás de uma tela de celular. Mas aquele dedinho está atendendo a comandos. E não são comandos neurológicos. São comandos espirituais. O cérebro vem depois. Mas o espírito gerou aquela vibração. O espírito gerou aquele sentimento. E aquilo fica registrado na gente. Fica registrado nas nossas vidas. Então nós precisamos colocar na cabeça que eu não posso me cansar de ser bonzinho, ao contrário, é a minha meta. Eu tenho que ficar cada vez mais feliz, cada vez mais contente. Eu vi outro dia no Facebook um cidadão escrever assim: não me arrependo de nada de errado que eu fiz. Não me arrependo das coisas erradas que fiz. Já é uma expressão de arrogância. Como é que eu não me arrependo de nada? Será que eu nunca errei? Quem sou eu? Não tenho nada para me arrepender na vida? Não me arrependo das coisas erradas que fiz. Mas segue a insanidade. Só me arrependo das coisas certas que fiz para as pessoas erradas. Gente, então eu me arrependo de ter feito coisa certa para a pessoa errada. O que é a pessoa errada? Aquele ingrato, aquele que não retribuiu, aquele que não mereceu, entre aspas, a minha bondade, a coisa certa que eu fiz. Quer dizer, então eu fiz por quê? Porque eu acreditava que era certo? Não, eu fiz para receber de volta. Foi investimento. Tem gente que fala isso de filho. Você fica aí se sacrificando, abrindo mão da sua vida, deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo, porque ele é o seu filho. Você vai ver. Espera aí. Ele cresce, vira as costas para você, te abandona. Você botou filho no mundo para quê? Investimento? Quer investir? Recomendo o Tesouro Direto. É muito melhor. Tesouro Direto, XP, Bolsa de Valores agora está ruim, né? Caiu. Não é bom. Mas isso aí tem retorno. Tem retorno. Amor não tem. Amor, o retorno é nosso, na produção, não é no resultado. Na produção, na geração. Não interessa para onde é que ele vai. Se é bandido, se não é bandido, se matou, se não matou. O problema dele, não ficará impune esse gesto. Não é porque o Drauzio Varela foi lá e abraçou que está tudo certo. É uma criatura que ainda vai passar por muitas experiências até conseguir chegar num patamar um pouquinho melhor. Porque também será resgatada. O Cristo disse: nenhuma ovelha se perderá do meu reino. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Ele disse isso. Nenhuma é nenhuma, não cabe especulação. Nenhuma ovelha, menos aquela ali, aquela outra. Não. Nós também já passamos pelas nossas iniquidades. Estamos um pouquinho na frente? Que bom. Agora, vou parar nesse ponto? Não. Vamos exercitar. É como academia, é musculatura, musculatura espiritual. Ninguém consegue entrar numa academia, você olha aquele monte de peso, fala, nunca vou chegar lá. Se exercitar, chega. Chega. É possível. E às vezes a gente não faz porque quer, não faz por boa vontade, a vida dá uma empurradinha. Quantos atletas surgiram após um infarto? Vários maratonistas. Precisou infartar primeiro. É castigo de Deus? Não, ao contrário. Deus te ajudou. Você ia morrer no sedentarismo. Você ia morrer do coração, você ia morrer atrofiado. Deus foi lá, botou uma anginazinha no seu coração, botou lá um infartozinho no seu coração, fez você caminhar para frente. Então outra coisa interessante para desmistificar, essa coisa da dor, dos problemas. Não é castigo, não. Porque toda dor tem que ter uma relação de castigo, uma relação de karma. O que eu fiz na encarnação passada? Nada, o que interessa é o que você vai fazer na futura. O que você está fazendo agora? Essas dores, esses problemas, essas dificuldades, vão ficar aqui na terra e são os lembretes de Deus. Acorda aí, irmãozinho. Levanta, toca a vida para frente, faz alguma coisa. E a gente precisa começar com esse exercício mental, com essa postura de tentar encarar todo mundo como irmãos. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus estava pregando, né? E foi interpelado. Então uma pessoa chegou ao lado do Cristo e falou, olha, mestre,
Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então volta, mais uma frase de impacto, que a gente, puxa, mas o Cristo, né? Negar a mãe, negar os irmãos. Não, ele não negou ninguém. Ao contrário, ele deu um pulo de milênios. E ele termina a frase dizendo, todas as pessoas que seguem a lei de Deus são meus irmãos, são minhas mães. A ideia da família universal, que vai abraçar e absorver todas as criaturas, inclusive os criminosos do mundo. Inclusive. Daí aquela expressão clássica também, está no capítulo 11, né? O não julgueis. Não julgueis. Você não sabe o que se passou, não sabe de nada. Essas pessoas precisam da nossa, não cumplicidade, mas do nosso perdão, da nossa compreensão. Da compreensão que são criaturas ignorantes. Ah, é ruim. Não é ruim. Fulano eu conheço, é ruim, é mau. Não tem ninguém mau. A maldade não existe. A maldade não tem vida própria. Não há um anjo demoníaco disputando as almas das pessoas junto com Deus. O mal é a ausência momentânea do bem. É a ignorância. Quando Cristo estava lá crucificado, traído, abandonado, humilhado, agredido, prestes a desencarnar, o que ele disse? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. A gente não consegue perdoar um cara que atrasa um pouquinho no semáforo na nossa frente. Você não é capaz de pensar, não, ele está com alguma dificuldade. Não. Mete a mão na buzina. O cara dá uma fechada, você não é capaz de pensar, puxa, será que está passando mal alguma coisa? Não. Cego! Não, imagina se a gente estivesse numa cruz. O que ia falar? Imagina um de nós crucificado olhando para aquele povo embaixo, se ia falar, né? Perdoai-os, pai, é o povinho danado, né? É um exercício que pode começar no trânsito. Pode começar em qualquer lugar. Nas nossas famílias, nas nossas relações. No Facebook. Entendendo, compreendendo. Não julgar, não sei. Não estava lá, não vi, não me interessa. Vou cuidar de mim. Vou perdoar na medida do que eu posso. Até porque o perdão não é para quebrar o galho do outro. O perdão é para nos restaurar a paz. Você, quando perdoa, você se desliga do agressor. Enquanto você não perdoa, você traz o cara consigo. Enquanto você não perdoa, você traz o cara consigo. E isso é ruim. Depois que você perdoa, eu faço muita metáfora, eu sou coronel da PM, tenho muita vivência nessa área. Você vai falar sobre assalto, alguma coisa, a pessoa vem, não, porque eu fui assaltado e não sei o quê. O cidadão rouba o outro, rouba lá um celular. Naquele mesmo dia ele rouba 3, 4, 5. Se você pegar ele no final do dia, ele não lembra de você. Agora você não esquece dele. 3, 4 anos depois, o assalto durou 30 segundos. 3, 4, 5 anos depois, você está com o ladrão na cabeça. Tá, não, é aquela cena, e na minha frente é que eu fico. Quem está sofrendo aí? É o bandido ou é você? Então não é ser santo, é ser esperto, é ser inteligente. É lutar para viver em paz. Ah, mas o cara me assaltou. Então o assaltante é ele. Quem tem que estar preocupado é ele. Eu não. Aconteceu alguma coisa comigo? Alguma razão tem. O Evangelho tem uma expressão muito clássica nesse sentido. Tudo na vida tem uma causa justa e um fim útil. Então não tem que pagar de vítima por fui vítima, não foi vítima de nada, a não ser da própria imprevidência. Seja no momento, seja no passado. Como não dá para saber, toca a vida em paz. Toma os seus cuidados, as suas cautelas do mundo. Não precisa viver em pânico, mas também não vamos exagerar. Buscar o fundo de garantia, sair contando dinheiro na rua. Vamos respeitar o mundo que nós vivemos. Mas viver em paz, gente. O estresse está matando as pessoas. Nós estamos chegando agora, no século XX, com um monte de deprimidos, de pessoas com transtorno bipolar, com pânico, com culpa. As pessoas indo para o suicídio. Suicídio de jovens.
No livro Obras Póstumas, em 1866, tem uma mensagem que os espíritos transmitiram a Kardec, falando dos momentos de hoje. Que nós veríamos, naquela época cogitava-se a coisa do terceiro milênio, que seria uma enchente, seria incêndio, seria terremoto. Os espíritos deixaram essa mensagem para Kardec em 1866. Será uma catástrofe moral. Será uma catástrofe moral. Vocês vão assistir, está no livro Obras Póstumas. Vocês vão assistir ao aumento assustador dos suicídios. 1866. Vocês vão assistir à alta incidência de suicídios de jovens e crianças. O que nós estamos assistindo hoje. E na linguagem da época ele fala um número muito grande de loucura. Essas doenças da mente aí, do espírito, um componente fisiológico, sem dúvida nenhuma, não podemos colocar tudo na conta do espírito, mas depressão, pânico, bipolaridade. 1866, os espíritos, foi a praga dos espíritos. Não é praga dos espíritos. Basta olhar as pessoas. Você pisa no pé de uma pessoa, a pessoa tira um revólver e te mata. Basta olhar nosso comportamento, o que é que o mundo está fazendo, correndo atrás de tudo. De dinheiro, de posse, de poder, imediatismo, consumismo, sexismo, um erotismo absurdamente desequilibrado, desnecessário. Tudo gira em torno disso. Matéria, sexo, posses, poder, dinheiro. Está aí o desequilíbrio. Está aí o desequilíbrio. Porque isso adoece o espírito, nos adoece. Essa busca frenética para enfeitar e agradar o corpo não chega a lugar nenhum. Porque o corpo vai embora. E tudo aquilo que eu investi no corpo vai embora junto. Daí o desespero. Daí o desespero. É a hora da gente retornar ao Cristo. 2000 anos. E pegar mesmo que esses exemplos extremos. Mas falar, é aí que eu quero chegar. E para isso eu preciso dar os primeiros passos. Amar ao próximo como a mim mesmo. Está lá. Quando o Cristo foi indagado, como que eu faço? Para definir a lei de Deus em poucas palavras, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí. Fácil? Não. Começa, treina. Não parte do princípio de, não consigo. Não faz que nem a raposinha da fábula, né, do La Fontaine. Tá muito alto, eu não consigo pegar. Estavam verdes. Não desdenha. Está alto agora, peraí, eu vou arrumar um banquinho. Eu vou treinar, eu vou pular, vou arrumar uma vara, vou dar um jeito. Mas eu vou pegar. Eu vou chegar lá. Eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou progredir. A mente é muito poderosa, porque a mente é o espírito. Se a gente se convence, parte para a luta e chega lá. Não tenha a menor dúvida. Nós viemos aqui para isso. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. É uma expressão consoladora. Esse é o caráter consolador da doutrina espírita. Ninguém vai se perder, ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o céu, de uma hora para outra e de graça. Vai todo mundo se esforçando, trabalhando, passando pela porta estreita do esforço, do trabalho, do exercício diário, da superação das más inclinações, das más tendências. Ainda há 2000 anos, aproveitando que a gente está na casa de Joana, uma das encarnações de Joana de Ângeles, na época do Cristo, como Joana de Cusa, é um outro exemplo extremo. Ela, esposa de um poderoso romano na época, de um nobre romano, conheceu o Cristo e passou a segui-lo. E procurou o Cristo, falando dos conflitos, porque o marido, um poderoso de Roma, não aceitava o cristianismo, ao contrário, perseguia. E ela foi se aconselhar com o Cristo e ele disse para ela, vai lá, cuida da sua família, cuida do seu marido, me segue lá na sua família. Então, dando exemplo para nós. Lá dentro falando, vou largar tudo, vou dar uma de Francisco de Assis. Não é para nós, mas vamos lá na nossa família, no dia a dia, no nosso trabalho. Vamos seguir o Cristo com as ferramentas que a gente tem, e todo mundo tem. Então Cristo disse para Joana, vai lá, volta para a sua família, cuida do seu marido, dos seus filhos. Passou um certo tempo, caíram em desgraça, na miséria, o marido morreu. Então ela livre, foi procurar o Cristo e passou a seguir o Cristo. Por essa razão foi presa, perseguida junto com o filho,
e foi condenada a ser executada na fogueira, queimada, do lado do filho. Mas antes de acenderem as chamas, os soldados romanos perguntavam para as pessoas: você nega o Cristo? Se negasse, desamarrava, vai embora para casa. Não falava, ó, xinga o Cristo, não, só nega. Simples uma palavra, nego. Né? Não. Nega o Cristo? Não. Até a expressão do Evangelho, abjura, né? Abjura? Não. E o filho do lado. Então vão os dois para a fogueira. E ela vendo o filho desesperado, mãe, abjura, mãe. E eu estou falando isso para a gente fazer uma remissão de pensamento a Suzy. Abjura, mãe. Não comparando a Suzy com o filho, mas com o carrasco. Não. Fica quieto aí, filho. E foram os dois mortos, queimados. E quando as chamas começavam a arder, o soldado perguntou para ela: mas foi isso que o Cristo te ensinou? A morrer por ele? Ela disse: não só isso, mas também a vos amar. 2000 anos. A gente tem que escolher de que lado quer ficar. Obrigado. E assim, uma vez mais, vamos entrelaçando nossos corações, vamos sentindo nessas palavras do Cristo que acabamos de ouvir, esse amor intenso do nosso Mestre, eterno, e vamos receber esse amor em nossos corações e compartilhar esse amor como Cristo nos ensinou. Vamos todos juntos vibrar esse amor para os nossos irmãos, nossas irmãs, aqueles mais necessitados, aqueles enfermos, as crianças abandonadas nos orfanatos, à espera de uma família, aos nossos irmãozinhos mais experientes, nos asilos, aguardando uma visita, um aperto de mão, um abraço, uma conversa. Vamos emitir, vibrar esse amor para todos os nossos governantes, não só do nosso querido Brasil, mas de todo o planeta, para que governem para o bem coletivo, para o bem comum, respeitando o nosso meio ambiente, a flora, a fauna, nossos mares, oceanos. Em especial, nesta data, vamos vibrar também por aqueles nossos irmãozinhos, nossas irmãs, que sofreram recentemente os deslizamentos do Guarujá, que ainda lutam para achar seus irmãos, seus parentes, seus amigos. Vamos vibrar esse amor para que todos recebam essa calma, a paz do Cristo em corações, a aceitação e a vida, o valor da vida que o nosso Pai sempre nos dá. E assim, Pai, agradecemos por mais uma noite de agradecimento, de muito aprendizado, de escutar novamente a voz do Mestre, por meio do nosso querido palestrante, e que tenhamos a consciência desse amor que devemos compartilhar, a partir, inclusive, nos nossos lares, a partir dos nossos lares, e levá-lo a qualquer canto onde estivermos. E assim, uma vez mais, agradecemos, Pai, por mais uma noite de muita gratidão, de muito aprendizado, e pedimos uma vez mais que nos conduza com muita segurança aos nossos lares e que nos dê a todos nós uma abençoada semana. Que assim seja, graças a Deus.